Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre relações métricas no triângulo retângulo. Relações métricas são a relação entre medidas que a gente encontra no triângulo retângulo. Em especial, o Teorema de Pitágoras é uma relação métrica porque relaciona medidas de um triângulo retângulo, no caso, os lados desse triângulo, certo? E o Teorema de Pitágoras é a primeira relação métrica quando a gente estuda esse assunto. Como eu já falei desse assunto nos dois vídeos anteriores, hoje eu vou falar das outras três relações que a gente denomina como segunda, terceira e quarta relação métrica no triângulo retângulo, certo? Então vamos começar pela segunda relação métrica. Segunda relação métrica. Em um triângulo retângulo qualquer, ou seja, de qualquer medidas, o produto das medidas dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa à hipotenusa. O que isso quer dizer matematicamente? Aqui a gente tem um triângulo ABC e a gente traçou a altura desse triângulo. Aí a gente achou um ponto H. E aí a gente tem 6 medidas que estão em letras minúsculas, A, B e C, que são os lados desse triângulo, sendo o Azinho a hipotenusa desse triângulo, B e C, consequentemente, os catetos. E a gente traçou a altura de medida H. O N e o M, eles são os segmentos formados a partir do momento que a gente traçou a altura. Quando a gente traça a altura nesse triângulo, a gente divide o lado BC em dois segmentos. No segmento PH, que eu denomino medida N, e o HC, que eu denomino a medida M. Como eu vou saber qual é N e qual é M? De um lado, percebe que a gente tem o B. Se o lado próximo for o lado B, a gente chama de M, certo? E se o lado próximo for o C, a gente denomina esse segmento de N. Por quê? Porque o B vem antes do C, o M vem antes do N. Então, o B vai com M, o C vai com N, certo? Então, essas são as medidas que a gente vai relacionar. Os lados A, B e C, a altura H e os segmentos formados a partir da projeção da altura nesse triângulo, que é o N e o M. Lembrando que o M está próximo do lado B, com medida B, e o N está próximo do lado de medida C. Matematicamente, vamos falar agora da segunda relação métrica. Está falando que em um triângulo retângulo qualquer, o produto das medidas dos catetos, ou seja, a multiplicação entre os catetos, é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa à hipotenusa. Ou seja, a multiplicação entre os catetos é igual à multiplicação entre a hipotenusa e a altura, certo? Então, matematicamente, B vezes C, que são os catetos, é igual à hipotenusa A vezes a altura H, em que B e C são catetos do nosso triângulo, A é a hipotenusa e H é a altura relativa, certo? Então, a segunda relação é exatamente isso. A multiplicação entre os catetos é igual à hipotenusa vezes a altura desse triângulo, certo? Altura relativa à hipotenusa, sempre bom lembrar. Como é a demonstração dessa relação? Essa relação, ela parte da semelhança de triângulo, entre o triângulo ABC, que é o todo, e o triângulo HBA, certo? De lado C, N e H. Nesse triângulo HBA, o ângulo reto vai estar no vértice H, certo? Por conta de ser altura, certo? Então, como aí a gente tem um triângulo retângulo. Então, pelo caso de semelhança AA, por que o caso de semelhança AA? Porque os dois têm um ângulo reto, certo? E os dois triângulos têm o ângulo que está no vértice B. Então, como os dois têm os dois ângulos que são congruentes, então eles são semelhantes. Então a gente pode relacionar os lados deles. Nesse caso, o AB vai ser proporcional ao HB, o BC proporcional ao BA e o AC proporcional ao HA. A gente vai prestar atenção na parte A sobre C é igual a B sobre H, certo? Fazendo essa multiplicação em cruz, a gente chega que B vezes C
é igual a A vezes H, que é o teorema que a gente acabou de analisar. A multiplicação entre os catetos é igual à multiplicação entre a hipotenusa e a altura relativa a essa hipotenusa, certo? Essa é a segunda relação métrica. Vamos fazer uma demonstração bem simples. Aqui a gente tem um triângulo A, B e C, de lados 3, 4 e 5, em que os catetos medem 3 e 4 e a hipotenusa 5, certo? E aqui ele pede para a gente calcular a altura. Usando a segunda relação, sai tudo facilmente, porque eu tenho o valor dos dois catetos, o valor da altura, falta o valor da hipotenusa, quer dizer, falta só descobrir o valor da altura. Então, usando a segunda relação métrica, B vezes C é igual a A vezes H, 4 vezes 3 vai ser igual a 5 vezes H, 5 vezes H vai ser igual a 12, 12 dividido por 5, a altura vai ser igual a 2,4, certo? É bem simples. É só multiplicar os catetos de um lado e do outro lado a hipotenusa vezes a altura, certo? Vamos para a terceira relação métrica, a segunda desse vídeo. Em um triângulo retângulo qualquer, o quadrado de um cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção ortogonal desse cateto sobre a hipotenusa. Vamos lá. Vamos começar pelo B. O B vai ser o nosso cateto do exercício. O A vai ser a nossa hipotenusa. E quem vai ser a projeção ortogonal do B? A projeção ortogonal, lembra que a gente falou dos segmentos que são formados a partir da projeção da altura? A projeção ortogonal, ela dividiu a nossa hipotenusa em dois segmentos, que a gente chamou um de medida N e um de medida M. A projeção ortogonal de um cateto vai ser o segmento formado mais próximo a ele. Então, entre o N e o M, qual é o segmento que está mais próximo do cateto B? É o M, certo? Em relação ao lado C, de medida C, qual é o segmento formado que está mais próximo dele? É o N. Então, é esse segmento que eu vou usar para analisar essa terceira relação. Então, vamos analisar o B. O que fala? Que o quadrado de um dos catetos, então cateto B ao quadrado, ou seja, B ao quadrado, é igual à hipotenusa, que é o A, vezes a projeção desse cateto, que é o M. Então, o que isso gera? Que B ao quadrado vai ser igual à hipotenusa A vezes M, certo? A mesma coisa ocorre para o outro cateto C, que vai ser C ao quadrado igual à hipotenusa A vezes a projeção de C, que é o N, porque o N é o segmento formado pela altura que é mais próxima ao cateto C, certo? Então, B ao quadrado igual a A vezes M, assim como C ao quadrado é igual a A vezes N. Lembrando que o A é a hipotenusa, o B e C são os catetos, e M e N são as projeções na hipotenusa dos lados B e C, respectivamente. B com M, C com N. B com M, C com N, certo? Aqui uma demonstração de como a gente chega nisso. É basicamente o que a gente acabou de fazer. A gente vai usar os mesmos triângulos que a gente fez na demonstração da segunda relação métrica. Então, o triângulo grande é ABC e o triângulo menor ABH, certo? Como a gente vai analisar? A gente já falou que eles são semelhantes, então a gente analisa os lados. O segmento AB sobre HB, BC sobre BA, AC sobre HA. O que isso gera, trocando pelas medidas, C sobre N é igual a sobre C, que é igual a B sobre H. A gente vai esquecer essa parte da relação em relação ao B sobre H. A gente vai usar o C sobre N é igual a sobre C, certo? Fazendo essa multiplicação em cruz, fica C vezes C igual a vezes N. Então, C ao quadrado, porque C vezes C é C ao quadrado é igual a vezes N, certo? A mesma demonstração para o B ao quadrado, só que agora a gente, em vez de usar o triângulo ABH, a gente vai usar o outro triângulo formado, o ACH, em que vai gerar a relação entre os lados AB sobre HA, BC sobre AC, AC sobre HC, que gera C sobre H igual a sobre B, que é igual a B sobre M. A gente esquece a altura, ou seja, o C sobre o H,
e usa apenas o A sobre o B é igual a B sobre o M. Fazendo essa multiplicação em cruz, a gente chega que B ao quadrado é igual a vezes M, certo? Vamos para a última relação métrica de hoje. Antes disso, um exemplo da terceira relação métrica. Determine o valor dos catetos do triângulo retângulo a seguir. Ele te deu o C e o B, cada um dos catetos, e a medida da projeção ortogonal de cada um. A projeção do B é 3,2, porque é o segmento mais próximo a ele, e o 1,8 é a projeção de C, porque é o segmento mais próximo a ele, certo? Só que aí não deu o valor da hipotenusa, porque o que diz essa relação métrica? Que o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção. Ele não te deu a hipotenusa. Só que a hipotenusa vai ser o quê? A soma das projeções. Porque é a projeção ortogonal do cateto sobre a hipotenusa. Então a hipotenusa vai ser a soma das duas projeções. Por quê? Porque a altura divide qual lado em dois segmentos? A hipotenusa. Então a soma desses dois segmentos vai ser a própria hipotenusa. Então, para eu saber o valor da nossa querida hipotenusa, é só somar os dois segmentos, ou seja, 1,8 mais 3,2, que dá igual a 5, certo? Então vamos lá. Inicialmente temos que a hipotenusa A do triângulo ABC é resultado da soma das projeções dos catetos B e C. Então A, que é a nossa hipotenusa, vai ser igual a 1,8 mais 3,2, que vai ser igual a 5. E agora a gente vai usar a terceira relação métrica. Vamos começar pelo B. A gente sabe que B ao quadrado é igual a vezes M. Sendo B ao quadrado vai ser igual a 5 vezes 3,2. 5 vezes 3,2 é 16. B ao quadrado é 16. Então B vai ter valor igual a 4. Certo? E o outro C ao quadrado é igual a vezes M. O C ao quadrado vai ser igual a 5 vezes 1,8. C ao quadrado vai ser igual a 9. C vai ser igual a 3. Caso eu chegasse ao 5 e o 4, automaticamente o outro lado vai ser 3. Era só ter usado Pitágoras, certo? Que é geralmente o que a gente usa. Só que é interessante para a gente treinar usar a terceira relação métrica, certo? Agora a gente vai falar sobre a última relação métrica, que a gente chama de quarta relação métrica. Que em um triângulo retângulo qualquer, o quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das projeções ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa. Então, a altura H que a gente traçou e que dividiu a hipotenusa dividiu a hipotenusa em dois segmentos, a gente vai fazer ela ao quadrado, H ao quadrado, altura ao quadrado igual a esses segmentos que ela gerou. Então, H ao quadrado vai ser igual a M vezes N, certo? Bem simples, H é a nossa altura, M e N são os segmentos que ele gerou ao cortar a hipotenusa, certo? Então, M vezes N vai ser igual a altura ao quadrado, certo? Agora a gente vai falar sobre a demonstração dessa quarta relação métrica. Os triângulos ABH e ACH, que são os triângulos menores formados através do traçado da nossa altura, eles são semelhantes. Então, dá pra gente fazer proporções entre os lados desses triângulos. A proporção gerada é que HB sobre HA é igual a HA sobre HC, que é igual a B sobre AC. Então, o N sobre o H é igual a H sobre M, que é igual a C sobre B. A gente vai esquecer o C sobre o B e apenas relacionar o N sobre o H igual a H sobre M. Fazendo a multiplicação em cruz, a gente tem que H vezes H é H ao quadrado, vai ser igual à multiplicação entre as projeções M e N. Então, isso gera a nossa quarta relação métrica, em que a altura ao quadrado é igual à projeção M vezes a projeção N, certo? E agora um exemplo para a gente finalizar o assunto de hoje. Determine o valor da altura relativa à hipotenusa do triângulo retângulo a seguir. A gente tem um valor da projeção N e da projeção M, certo? Então é só substituir na equação dessa relação métrica, certo? Em que a altura ao quadrado é igual a M vezes N. Substituindo os valores, a gente tem que H ao quadrado vai ser igual a 2,5 vezes 7,5. Então H ao quadrado vai ser igual a 18,65.
a raiz desse valor é aproximadamente 4,33. Então, o valor da nossa altura é aproximadamente igual a 4,33. Assim, para finalizar, apenas um pequeno resumo do que foi abordado nesse vídeo, retomando também o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, então, é a relação entre os lados de um triângulo retângulo, certo? Então, sendo a hipotenusa desse triângulo um lado chamado A, temos que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, sendo B e C os catetos desse triângulo retângulo, certo? A segunda relação, ela relaciona a multiplicação entre os catetos, igualando isso à altura relativa à hipotenusa vezes a própria hipotenusa. Passando para as letras da imagem ao lado, temos que B vezes C, os catetos B vezes C é igual à altura H vezes a hipotenusa A, certo? A terceira relação, ela relaciona um dos catetos com a hipotenusa e a projeção desse cateto na hipotenusa. Pela imagem, a gente tem que o cateto B ao quadrado é igual à hipotenusa A vezes a projeção do cateto B, denominada como M. Para o cateto C, fica C ao quadrado igual a A vezes N. E a quarta e última relação que a gente tem é que a altura ao quadrado é igual ao produto entre as projeções dos catetos. Ou seja, H ao quadrado é igual a M vezes N. Obrigado pela atenção até aqui. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.